E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, damos as boas-vindas a você, seja muito bem-vindo mesmo. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje o nosso destaque não vai para um livro, mas para dois livros importantes porque falam às crianças, trazem conceitos importantes, lições importantes. O primeiro livro que nós vamos comentar é Viagem Misteriosa na Casa das Irmãs de Hydesville. E o segundo livro que comentaremos é o Minha Amiga Joana de Ângeles. E quem está aqui para comentar conosco, e nós temos a alegria de recebê-lo mais uma vez, é Luiz Ru Rivas. Seja bem-vindo, Luiz. Sempre trazendo novidade para nós. Muito bom isso, né? Tudo bem, Maria Silva. As crianças adoram, as crianças devem adorar você, Luiz, porque você traz livros para elas e livros que trazem histórias interessantes, né, divertidas e, ao mesmo tempo, com valores morais, com conceitos importantes para a vida, né, deles. Isso, exatamente. Temos aí conseguido colocar os ensinamentos espíritas, né? E a tentativa nossa é poder fazer uma contribuição, porque com crianças de bem hoje, amanhã teremos adultos de bem. Isso. E a gente às vezes se queixa que a corrupção, que não sei o que, mas a gente não semeia. Isso. Então, o passo agora é começar a semente e amanhã veremos os frutos. Sim, porque eles vão crescer com as noções da imortalidade da alma, da Isso. reencarnação, da vida depois da morte, da importância do amor, do respeito aos outros. Que tudo tem uma consequência, né? Da autorresponsabilidade, da importância da iluminação interior. Então, tudo isso, ir despertando essas consciências para amanhã ser adultos de bem. Pois é. Bom, esse primeiro livro que a gente vai comentar é o Viagem Misteriosa na Casa das Irmãs de Hydesville. Para quem é espírita, conhece já um pouco a história, né? Isso. Aquela famosa casa que aconteceram os fenômenos de Hydesville, né, em 1848, né, nos Estados Unidos, que foi o início, aquele start, aquele que começou os fenômenos que chamaram a atenção para o surgimento do espiritismo no planeta. A história dos maiores fenômenos registrados de paranormalidade do mundo, né, com as irmãs Fox, né, na cidade de Hydesville, com o espírito Charles, né, Rosman, né, aquele famoso espírito que criou seu primeiro contato, né, de uma pancadinha sim, duas pancadinhas não. Né, e foi o primeiro contato com essas meninas que eram médiums, né? Pois é. E que até então aquilo era denominado de fantasma, de mal assombrado. E aí começou a se explicar essas situações. Isso, até que eles finalmente entraram em contato e viram que era um espírito. Né? Um homem que tinha sido morto na casa, né? E o cadáver estava aí escondido e ele que estava se comunicando. As meninas eram médiums. Né? Então, essa história que deu aquele boom e depois Allan Kardec, né? Com as mesas girantes, começa a pesquisar a doutrina. Né? Isso, diríamos que foi o grande momento para que os fenômenos venham à tona no planeta e depois a codificação surja. Sim. E quem são os personagens, né? Eu acho que esse aqui que é o ponto. O ponto assim gracioso, o ponto que chama a atenção das crianças são os personagens dessa viagem misteriosa, né? Os grandes e conhecidos, aquela turma da máquina do mistério, que é Scooby-Doo, Salsicha, Fred e Daphne e Velma e todos aqueles que desde os anos 60, 70, 80 vêm cativando centenas de gerações. E eles são craques em descobrir mistérios, é isso? Eles sempre entram em lugares, em lugares específicos, né? Com fantasmas, bruxas, monstros, né? Sendo que agora vão ir justamente no local específico que é em Hydesville, né? E eles vão entrar na suposta, né, aquela casa e vão vivenciar Salsicha. Sim. E Scooby novamente os fenômenos, né? Com batida, com pancada. E eles vão fazer o papel das irmãs, é isso? Mais ou menos. Vai ser muito engraçado. A história é demais porque aí
começa novamente as coisas a acontecer e eles entram em um hotel, né? Que se transforma uma casa em um hotel e eles vão ficar hospedados lá. E para azar deles, eles vão entrar justamente no quarto das irmãs Fox. Ah, muito bom. E aí começam as batidas, enfim. É interessante porque você está mostrando, você está ensinando como surgiu o Espiritismo para as crianças sem que elas percebam que isso é algo muito específico na vida delas quando elas se tornarem adultas. Porque quando crescerem, para elas a história do Espiritismo vai ser uma coisa natural. Sim, vai estar bastante familiarizados, Isso, né? E inclusive pessoas que tenham fenômenos, porque hoje estou vendo muita criança com mediunidade, sensibilidade, está demais. Então, ver que é uma coisa que já aconteceu, né? E como souberam lidar muito bem as meninas, né? Que é natural. Criando código, conversando, e viram que a mediunidade pode ser, sim, trabalhada, inclusive com adolescentes, né? Então, ao colocar o Salsicha e o Scooby, né? Então, batida sim, 2 batidas não. E sabe o que é interessante? Que inclusive tem transcomunicação instrumental. Acontece o fenômeno TCI, transcomunicação com uma TV que está aí. Começa a mudar de canais e a janela está uma coisa assim. E para variar ainda, há uma luz vai embora, né? Então, deixamos mais... E eles são um pouco atrapalhados, né? Eles fazem umas atrapalhadas, não fazem? Pelo menos nos desenhos, né? A gente se diverte... Sim. Até que eles descubram tudo, que tudo dá certo, tem umas complicações no meio do caminho. Isso também tem no livro? Tem. Acontece isso porque eles estão querendo pedir ajuda, vão ligar por telefone para a recepção do hotel e a linha corta, né? E aí a luz vai embora, né? E tem aqueles frases conhecidas, né? Cadê você, meu filho? Oh, salsicha! De todas aquelas falas. E é muito legal porque a gente revive todos os fenômenos e a gente fala do Charles, né? Acho que o Charles está confundindo a Daphne e a Velma com aquelas irmãs, né, de Hydesville, né, que é a cidade. Né? E uma coisa interessante é que no livro colocamos que eles encontram, é tudo escuro, né? Mas eles conseguem encontrar um livro que vai ajudar a eles a resolver os mistérios. Ah, muito bom. A gente pode falar agora? Sim? Sim. Pode, fala. Eles encontram um livro e eles, puxa, esse é um livro que fala de fantasmas e de espíritos, que tem mais de 1000 perguntas por um professor francês que escreveu esse livro. Olha, para perguntar a fantasma tem que ser muito corajoso, né? E ele fica a noite toda lendo o livro dos espíritos para resolver os mistérios. Bom. Eu acho que essas ideias de vocês são ótimas porque leva tudo a uma coisa muito séria, porque se você fosse falar de espiritismo para uma criança, ele não ia conseguir entender nada ou ele ia se entediar, né? E vocês falam de tudo isso de uma forma muito singela, né? Os personagens são muito legais, né? Eles já trazem todo aquele ambiente, né? E nosso pequeno aporte é poder contextualizar dentro da temática espírita. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais dessa turma do Scooby-Doo e essa viagem misteriosa. Até já.